Esther Hicks. Meus temores se dissiparam. Eu ficava muito feliz com a atitude de Jerry, respeitando minha forte aversão à coleção Sete Speaks. A ideia de uma pessoa estar em contato com uma entidade não física me causava angústia, e para não me perturbar, Jerry se levantava de manhã cedo, enquanto eu ainda estava dormindo, para ler aqueles livros. Quando encontrava alguma coisa que considerasse bastante interessante, delicadamente a mencionava na conversa, e assim, aos poucos, foi vencendo minha resistência, permitindo que muitas vezes eu ouvisse e apreciasse as ideias. Gradualmente, fui me interessando por aqueles trabalhos surpreendentes. Por fim, adotamos a leitura de trechos dos livros de Sete como um ritual matutino. Meus temores tinham como origem relatos ouvidos na infância. Olhando para trás, agora me parece totalmente ilógico que eu tivesse aqueles medos. Eles se dissiparam. Com o passar do tempo, comecei a sentir imensa apreciação pelos excelentes livros de Sete. Estávamos tão alegremente envolvidos com o que líamos que pensamos em fazer uma viagem até Nova York para conhecer Jane, seu marido Robert e até mesmo Sete. Eu ficava abismada ao constatar a distância que havia percorrido, pois agora eu queria conhecer esse ser não físico. Mas não conseguimos fazer contato com a autora, por mais que tentássemos. Um dia, estávamos almoçando em um pequeno restaurante ao lado de uma livraria em Scottsdale, Arizona, e Jerry folheava um livro que acabara de comprar, quando um desconhecido sentado perto de nós se aproximou e perguntou: "Vocês já leram algum dos livros da coleção Sete Speaks?" Mal podíamos acreditar no que estávamos ouvindo, porque não tínhamos dito a ninguém que estávamos lendo esses livros. Então o homem voltou a perguntar: "Vocês sabiam que Jane já morreu?" Meus olhos se encheram de lágrimas, como se alguém estivesse participando a morte de um parente próximo. Sentimos um enorme desapontamento ao constatarmos que agora não poderíamos conhecer Jane e Rob, ou Sete. Sheila canaliza Tel. Essa história está relatada em nosso livro Peça e Será Atendido, mas vou repeti-la para quem ainda não a conhece. 1 ou 2 dias depois de sabermos da morte de Jane, nossos amigos e companheiros de trabalho, Nancy e seu marido Wes, saíram conosco para jantar. "Temos uma fita que queremos que vocês ouçam", Nancy disse, me entregando uma fita cassete. Achei estranho o comportamento dos dois. Na realidade, eles estavam tendo dificuldade em nos falar de sua descoberta, tal como acontecerá com Jerry quando encontrou os livros da coleção Sete Speaks. Era como se tivesse um segredo que quisessem compartilhar, mas se preocupassem com nossa reação. "O que é isso?" perguntamos. "É canalizado", sussurrou Nancy. Não sabíamos do que se tratava. "O que você quer dizer com canalizado?" perguntei. Quando Nancy e Wes nos explicaram, Jerry e eu percebemos que eles estavam descrevendo o mesmo processo pelo qual os livros de Sete tinham sido escritos. "O nome dela é Sheila",
continuaram. E ela transmite as mensagens de uma entidade chamada Tel. Ela virá a Fênix e vocês podem marcar um horário para encontrá-la, se quiserem. Decidimos marcar uma consulta e ainda me lembro de como estávamos excitados. O encontro com Sheila se deu em uma bela casa, durante o dia, e todo o processo foi muito informal e agradável. Enquanto conversávamos com Tel, bem enquanto Jerry conversava com Tel, acho que não disse uma única palavra durante aquele encontro, fui ficando estupefata. Jerry levou um caderno cheio de perguntas. Algumas, segundo ele, guardadas desde quando tinha 6 anos de idade. Estava muito excitado, fazendo uma pergunta após a outra, às vezes interrompendo no meio de uma resposta para incluir mais uma questão antes que o nosso tempo acabasse. A meia hora passou rapidamente e nos sentimos ótimos. Podemos voltar amanhã? Perguntei, porque naquele momento eu estava elaborando uma lista de perguntas que queria fazer a Tel. Eu devo meditar? Quando retornamos no dia seguinte, perguntei a Tel através da Sheila. O que poderíamos fazer para alcançar nossas metas com mais rapidez? Tel respondeu: afirmações. E a seguir, sugeriu-me dizer: eu, Esther Hicks, atraio para mim, através do amor divino, esses seres que buscam o esclarecimento. Ao compartilhar, seremos ambos elevados. Jerry e eu conhecíamos afirmações e fazíamos uso delas. Então perguntei: o que mais? Tel respondeu: medite. Eu não conhecia ninguém que meditasse, e a ideia me pareceu estranha. Associava a meditação à prática de andar sob pedras de carvão em brasa, ou deitar numa cama de pregos. Por isso, perguntei a Tel do que se tratava. Ele respondeu: durante 15 minutos por dia, sente-se em um lugar tranquilo. Vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando sua mente inevitavelmente se dispersar, desapegue-se do pensamento e volte a concentrar-se na sua respiração. Achei que isso não parecia tão esquisito. Durante nosso encontro, eu me surpreendi pensando como poderíamos ter ignorado até aquele momento um processo tão estranho e significativo. Então, o gravador desligou, indicando, mais uma vez, que o nosso tempo se esgotará. Eu não podia acreditar que o tempo tivesse passado tão rápido. Olhava a minha lista de perguntas ainda não respondidas um pouco frustrada. Notando isso, a assistente de Sheila, que estava controlando o gravador durante nossa conversa com Tel, perguntou: você tem uma última pergunta? Você gostaria de saber o nome do seu guia espiritual? Aquela pergunta nunca teria me ocorrido, porque o termo guia espiritual era inteiramente novo para mim. Mas gostei do nome, e por isso respondi: sim. Quem é meu guia espiritual? Tel falou: estão nos dizendo que o nome dele será dado a você diretamente. Você terá uma experiência mediúnica e ficará sabendo. Naquele dia, deixamos aquela bela casa nos sentindo maravilhosamente bem. Tel nos havia estimulado a meditar juntos. Como vocês têm tanta afinidade, isso será mais intenso. Seguindo as sugestões de Tel, fomos diretamente para casa. Colocamos nossas roupas mais confortáveis, fechamos as cortinas da sala de estar e nos sentamos com a intenção de meditar. Sem saber ao certo o que isso significava.
eu me lembro de ter pensado: vou meditar todos os dias por 15 minutos para descobrir o nome do meu guia espiritual. Alguma coisa começou a me respirar. As instruções de Theo sobre o processo de meditação tinham sido muito resumidas. Durante 15 minutos por dia, sente-se em um lugar tranquilo. Vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando sua mente inevitavelmente se dispersar, desapegue-se do pensamento e volte a concentrar-se na sua respiração. Programamos o despertador para tocar em 15 minutos. Me instalei em uma cadeira grande e confortável e me concentrei na minha respiração. Quase que imediatamente comecei a ser invadida por uma espécie de torpor. Era uma sensação extremamente agradável. Gostei dela. O alarme tocou e me surpreendeu. Quando recuperei a percepção da presença de Jerry e da sala, exclamei: "Vamos fazer isso outra vez." Programamos o relógio para um outro período de 15 minutos e mais uma vez senti aquela maravilhosa sensação de desprendimento ou torpor. Dessa vez, não conseguia sentir a cadeira embaixo de mim. Era como se estivesse suspensa na sala e não houvesse mais nada lá. Voltamos a programar o despertador para mais 15 minutos e de novo entrei naquela nova e deliciosa sensação de distanciamento. E então senti como se estivesse sendo respirada. Parecia algo poderoso e amoroso soprando o ar em meus pulmões. E, a seguir, expelindo-o. Perceba agora que esse foi meu primeiro contato marcante com Abraham. Mas, naquela ocasião, tudo que eu sabia era que a sensação mais amorosa que já experimentara estava fluindo por todo o meu corpo. Jerry disse que, no momento em que ouviu a diferença no som da minha respiração, se inclinou, olhou para mim e achou que eu estava em estado de êxtase. Quando o relógio tocou e comecei a recuperar a percepção consciente do lugar onde estava, senti uma energia absolutamente nova se movendo através de mim. Foi a experiência mais extraordinária da minha vida. Meus dentes zumbiram, não rangeram por vários minutos. Os medos irracionais que carregara dentro de mim durante toda a vida foram substituídos por um encontro amoroso e pessoal com a energia essencial. Que experiência extraordinária! Eu jamais lerá ou ouvirá qualquer coisa que tivesse me trazido alguma compreensão real do que ou de quem era Deus. Mas estava certa de que o que acabará de vivenciar era exatamente isso. Por causa dessa marcante experiência, decidimos reservar 15 ou 20 minutos todos os dias para meditar. E assim, durante cerca de 9 meses, Jerry e eu sentamos em nossas cadeiras, respirando silenciosamente e sentindo o bem-estar. Então, pouco antes do Dia de Ação de Graças de 1985, durante um período de meditação, vivenciei algo novo. Minha cabeça começou a se mexer suavemente. Era uma sensação muito agradável, aquele movimento sutil, como se estivesse voando. Entreguei-me àquela experiência deliciosa. Minha cabeça se moveu daquela maneira por 2 ou 3 dias.
Sempre que estávamos meditando, e no terceiro ou quarto dia, percebi que havia um sentido nos movimentos de minha cabeça. Na realidade, eu estava escrevendo com o nariz, como se ele estivesse desenhando letras em um quadro negro. Exclamei, surpresa. Jerry, estou escrevendo com meu nariz. Consciente de que algo surpreendente estava ocorrendo, ondas de arrepios intensas começaram a percorrer meu corpo. Nunca vivenciará a intensidade de tais sensações. Então, as letras formaram palavras. Eu sou Abraham. Sou seu guia espiritual. Eu amo você. Estou aqui para trabalhar com você. Mais tarde, Abraham nos explicou que existem muitos guias reunidos lá com eles. Apesar de se referirem a si próprios como Abraham, um só nome. Há muitos falando em uma só voz, em um consenso de pensamentos. Por isso, quando Abraham fala conosco, ele usa o pronome nós. Jerry pegou o caderno e começou a anotar tudo o que eu estava desajeitadamente escrevendo com o nariz. Letra por letra. Abraham começou a responder às perguntas de Jerry, durante horas de cada vez. Estávamos muito excitados por termos feito contato com meu guia espiritual dessa maneira.